Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos juntos para promovermos a palavra do Senhor aos nossos corações. Com muita alegria, nós estamos nesse momento começando mais um programa Sintonia com Deus. Queremos agradecer a você que nos alegra nesse momento de podendo estar conectado com a gente. Deus abençoe você. Esse é o programa da Primeira Igreja Batista em Itaporanga, São Paulo. Quem fala com você é o pastor Leonel Freitas de Carvalho, pastor aqui em Itaporanga. Estamos aqui com essa camisa bonita que você pode ver aí. Minha esperança está em ti. Nossa esperança está no Senhor. Salmo 39, versículo 7. Deus abençoe a sua vida. Bom estarmos aqui. Nós vamos então orar nesse momento, pedir a Deus para que Deus possa nos orientar e nos capacitar a entendermos mais um pouquinho dele e de sua palavra. Hoje nós vamos meditar em Deus nunca desistirá de você. Esse assunto ele é muito importante. É um assunto que com certeza deve impactar o meu coração e também deve impactar o seu coração. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre você, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Então nós começamos esse programa com essas palavras benditas, abençoadas, rogando a bênção de Deus sobre a sua vida. Há um bom tempo estávamos tentando fazer essa transmissão e sempre dando errado. Hoje a internet está melhor, então vamos fazer enquanto der, para a glória de Deus. Mas tem aí o nosso canal, peço a você que assine o nosso canal, que você possa contribuir para que a gente possa conseguir mais acessos. Então tem um lugarzinho escrito inscrever-se, inscreva-se no nosso canal e também clica no sininho, para que quando colocarmos matérias novas você possa nos acompanhar, ok? Nós vamos então orar nesse momento, pedir a Deus pelas nossas vidas, pedir que Deus possa nos abençoar e orientar neste momento. Muito obrigado por você estar conosco. Vamos orar nesse momento, mas antes de orar, deixa eu só colocar mais uma informação importante aqui. Deixa eu colocar uma informação importante aqui. Cadê? Opa. E vamos então, nesse momento, deixa eu só ver aqui isto. Nós vamos então orar. Vamos orar, pedir a Deus pelas nossas vidas. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Vamos nos concentrar em Deus. Pai, muito obrigado por esse dia. Eu quero te agradecer e pedir a Deus que o Senhor venha nos abençoar, nos orientar, que possamos com ouvidos e olhos espirituais entender e aceitar a vontade do Senhor em nossas vidas. Também, ó Deus, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, que eu seja boca espiritual para pronunciar a palavra do Senhor conforme o Senhor quer. Ajuda. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, graças a Deus. De pouco a pouco a gente vai melhorando as coisas, vamos adaptando e aí a gente vai também aprendendo. Nosso assunto de hoje, Deus nunca desistirá de você. E você já parou para pensar sobre isso? Eu tenho algumas perguntas aqui para apresentar a você neste momento. Então, a primeira pergunta: alguém já disse que desistiu de você? Uma das piores coisas que pode acontecer é alguém falar que desistiu da gente. Não é verdade? Há momentos, por exemplo, que as pessoas não falam mais, as atitudes delas, o silêncio delas, o isolamento delas, acaba sendo mais do que palavras. Isso então fica um peso muito grande sobre a nossa vida.
Primeira pergunta na nossa introdução: alguém já disse que desistiu de você? Mas eu tenho uma segunda pergunta. E você? Você já desistiu de alguém? Ser colocado de lado é uma coisa, mas colocar a outra pessoa de lado é uma outra coisa bem diferente. Mesmo assim, essa atitude dói tanto em quem recebe a desistência quanto em quem faz. Então, quando nós somos aqueles que alguém desistiu deles, nós sofremos. Mas quando nós desistimos de alguém, nós também sofremos e aquelas pessoas também sofrem. Trago uma terceira pergunta. Você já desistiu de você mesmo? Essa terceira pergunta ela é mais grave. Na verdade, ela é muito grave. Ela vale tanto quanto as outras perguntas, mas ela faz mal direto a nós mesmos. Por isso, nesse sentido, eu considero essa pergunta mais grave, mais difícil de ser aceitada do que as outras. Mas eu tenho uma quarta pergunta. Você já parou para pensar que Deus nunca desistiu e nem desistirá de você? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar sobre essa quarta pergunta? Ela é muito importante para a minha vida e para a sua vida também. Se olharmos para esta pergunta e nós procurarmos ler na Bíblia, na Palavra de Deus, nós vamos descobrir a verdade. Que o único Deus que existe, que é verdadeiro, que é único, que é eterno, que é o Criador de todas as coisas, Ele não desiste dos seus. Eu fico maravilhado quando eu leio a Bíblia e vejo os personagens bíblicos. Os personagens bíblicos todos deixam alguma coisa a desejar. E alguns deixam muitas coisas a desejar, né? Eles não são super-heróis, não são super-heroínas, pelo contrário, são fracos, são frágeis, e mesmo assim, Deus não desistiu de nenhum deles. Eles são frágeis como nós. São frágeis como nós. Por isso vale a pena nós pensarmos nesse tema de hoje. O fato de que Deus nunca desistirá de você. Vale a pena nós pensarmos nesse sentido. Vale a pena nós olharmos para a Bíblia, para a Palavra de Deus e encontrarmos pessoas iguais a nós, a mim e a você, e saber que Deus não desistiu daquelas pessoas. Da mesma forma que Deus não desistiu daquelas pessoas, eu quero falar para você, nesse exato momento, que Deus também não desiste de você. Por isso, a nossa reflexão nesse dia de hoje. Eu trouxe essas 4 perguntas, 4 perguntinhas, né? E agora também eu quero fazer algumas afirmações. A primeira afirmação: alguém um dia vai desistir de você. Olha, você não conseguirá nunca agradar a todos. Nem Jesus Cristo fez isso. Eu fico triste às vezes quando algumas pessoas, elas infelizmente desistem de mim. Mas ao mesmo tempo eu me conforto com essas palavras. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Muitas pessoas desistiram de Jesus. Uma segunda afirmação: você um dia vai desistir de alguém. Tem pessoas que não querem melhorar. Essas pessoas se prejudicam e acabam prejudicando os outros. E é neste momento que nós temos que fazer escolhas e pedir a Deus para acordar, tanto a elas quanto a nós, a respeito dessa realidade. Por quê? Tem pessoas que, infelizmente, elas não acrescentam à nossa vida, elas só tiram da nossa vida. Não trazem benefício espiritual, abençoador à nossa vida. Podem trazer até determinados benefícios carnais, mas esses benefícios entre aspas, são benefícios que são passageiros, que vão acabar com o tempo. Então, essa afirmação também é verdadeira. Você um dia vai desistir de alguém. Você precisará desistir de alguém que não está procurando fazer a vontade de Deus. A terceira afirmação: você deve insistir com você mesmo.
Nós, muitas vezes, damos cabeçada. E cabeçada sem sentido. Nós precisamos insistir conosco mesmo. Você precisa insistir com você. Como? Fazendo uma autoavaliação e também descobrindo onde você tem errado e procurando consertar. Insista com você. Não desista, insista. Você precisa fazer uma avaliação de você mesmo e nessa avaliação ver, eu estou errando aqui, aqui e aqui. Eu preciso consertar nessas áreas e procurar consertar. E uma quarta afirmação: Deus nunca desistirá de você. Olha, eu te desafio a ler essa frase no singular, pensando na primeira pessoa do singular, você mesmo. Deus nunca desistirá de mim. Repita essa frase. Deus nunca desistirá de mim. De novo. Deus nunca desistirá de mim. De novo. Deus nunca desistirá de mim. Olha, vai ter um dia na sua vida, ou vários dias na sua vida, que você vai ter que repetir essa frase. Deus nunca desistirá de mim. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele trabalha para pensarmos que Deus desiste de nós. E Deus nunca vai desistir de você. Creia nisso. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa isso muito claro. Nós precisamos viver não em função de alguém. Por quê? Porque alguém pode desistir de nós. E nós podemos desistir desse alguém. Nós precisamos insistir conosco mesmo, mas sempre em função de Deus. Porque Ele é a única pessoa que realmente, abre aspas, bota fé na gente. Deus é o único que sabe o valor de um investimento na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Portanto, nós devemos insistir em não desistir de Deus. Deus nunca desistirá de você. Ao mesmo tempo que podemos perguntar sobre isso, devemos afirmar isso. Deus nunca desistirá de mim. Olha, grava essa frase. É muito importante você gravar essa frase na sua mente e no seu coração. Refletir sobre como que é importante você estar firme com Deus. Porque no momento que você estiver meio oscilando com Deus e você lembrar dessa frase, você vai se voltar para Ele. E uma vez que nós nos voltamos para Deus, Deus nos recebe de braços abertos. É de braços abertos que Ele nos recebe. Eu vi uma história muito interessante a respeito do maior corretor de imóveis de Nova York. E uma coisa, quando li aquele material sobre aquele maior corretor de Nova York, é que a única certeza que temos na vida é que tudo é uma incerteza. A única certeza que a gente tem na vida é exatamente essa. Não temos certeza de nada. Conta-se, e é verdade, isso aqui é uma ilustração baseada em fatos reais, que o maior corretor de imóveis de Nova York estava obcecado em adquirir as torres gêmeas do World Trade Center. E 6 semanas depois que ele conseguiu fechar aquele negócio de bilhões de dólares, ele também conseguiu, junto com aquele contrato, o negócio permitia a ele explorar por 99 anos aquele prédio e obter grandes lucros. Claro que ele mesmo não teria esses lucros nas mãos, mas aqueles que viriam depois dele, a sua descendência, eles teriam muito dinheiro, bilhões nas mãos para desfrutar. Mas 6 semanas depois, em 11 de setembro de 2001, aquelas torres gêmeas foram destruídas. Como o nosso dia a dia é incerto, precisamos viver também em função de Deus. Não em função de nós ou função de alguém, mas em função de Deus. Depois que estivermos em função de Deus, então aí sim devemos viver em função de nós e dos outros. A Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta a buscarmos primeiro a Ele. Como Deus é a única pessoa que nunca desistirá de mim e nem de você, nós precisamos manter o foco, a orientação sempre em Deus.
Porque uma vez que nós mantemos o nosso foco, a nossa visão, nossa mente, o nosso coração, tudo em Deus, automaticamente então, nós vamos ter paz no nosso coração, mesmo diante de lutas e dificuldades, nós vamos ter paz. Que paz? É uma paz com a certeza, com a convicção de que Deus nunca desistirá de nós. Eu fico maravilhado quando leio a Bíblia, a palavra de Deus. Em vários textos bíblicos. Mas tem um que me chama muita atenção, é a parábola do filho pródigo. Jesus conta uma parábola onde um filho rebelde sai de casa. A palavra pródigo traz o sentido de gastador, aquele que gasta à vontade, a revelia, que não pensa para gastar. E ele saiu e gastou tudo com meretrizes, ele gastou tudo com bebida, se tinha droga naquela época ele gastou com droga, tudo que era ruim naquela época ele gastou. E se fosse no dia de hoje, a mesma coisa aconteceria. E de repente ele resolve voltar para o pai, para a casa do pai, e o pai está esperando por ele. Olha, tem muitas pessoas que às vezes falam contra dízimo, contra oferta, mas elas não conseguem ver que o inimigo, que Satanás está pegando os recursos que ela tem em muitas coisas passageiras e depois ela fica sem nada. Isso me faz lembrar, uma vez eu atendi uma senhora e aquela senhora ela estava de passagem aqui pela nossa cidade. E ela estava de passagem aqui por essa cidade e uma parente dela trouxe ela até aqui na nossa igreja para que eu pudesse atendê-la. Eu atendi aquela senhora por uma semana inteira, porque ela ia embora no final de semana. No primeiro dia nós conversamos quase 4 horas. No segundo dia conversamos umas 2 horas, mais ou menos. Nos outros dias conversamos 1 hora, 40 minutos, mais ou menos. E quando eu terminei a conversa com aquela senhora, ela estava muito bem. E eu louvei a Deus pela transformação que a Bíblia, a palavra de Deus, trouxe à vida daquela mulher. Ao terminar, ela perguntou para mim, quanto é, pastor Leonel? E eu disse para ela, é 30 mil reais. E ela falou, o que o senhor vai cobrar? Eu falei, a senhora falou que pagou para os médicos, para isso e para isso, tantos milhares de reais, então agora eu vou cobrar da senhora. E ela falou, mas eu não tenho mais dinheiro. E eu falei com o senhor que eu perdi todo o meu dinheiro, eu não tenho mais nada, eu sou pobre hoje. E eu falei, eu sei, não me esqueci dessa fala. Eu não vou cobrar a senhora, eu não cobro. Nós, pastores batistas, nós não temos esse costume de cobrar nada. A palavra de Deus diz, de graça recebestes, de graça dai. Nós recebemos o Evangelho, estamos passando o Evangelho para a senhora de graça, assim como recebemos. O preço já foi pago por Jesus na cruz. Mas eu queria que a senhora pensasse numa coisinha. A senhora perdeu todos os recursos financeiros que tinha com coisas que não agradavam a Deus. E aí, agora, como não tinha nenhuma opção, a senhora voltou para Deus. Essa devia ser a primeira opção, a única opção, buscar a Deus e deixar tudo mais de lado. Então, nós vamos agora encontrar com 3 pontos. Eu vou me adiantar nos 2 primeiros pontos, porque o terceiro ponto eu deixei ele maior, de propósito, porque Deus colocou isso no meu coração. Muitas vezes a gente aprende que tem que dividir os pontos certinho, o tamanho, tudo certinho. É isso mesmo, mas eu fiz diferente e quero apresentar para você. Deus nunca desistirá de você. Número 1, primeiro ponto. Faz parte da vida desistir de algumas coisas para crescer de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho os textos bíblicos aqui já anotados, mas eu peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia. Acompanhe na sua Bíblia a palavra de Deus. Anote os textos bíblicos para você ler aí na sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Faz parte da vida desistir de algumas coisas para crescer. Há coisas que meninos fazem e há coisas que homens formados fazem. Isso faz parte, com certeza faz parte do crescimento, do desenvolvimento. Você deve desistir daquilo que não é da vontade de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai bater nessa tecla. É uma mudança transformadora espiritualmente. Você deve ter mudanças na sua vida. As mudanças espirituais são as maiores mudanças que podem acontecer e que devem acontecer na sua vida. São as experiências que nós vivemos com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha, o que nós contamos, de acordo com a Bíblia, como experiência vívida, verdadeira, são as experiências que Jesus Cristo é a base para elas. Não pode ser outra coisa ou pessoa, somente Jesus Cristo. Ninguém mais, somente Ele. Então faz parte da vida isso. O apóstolo Paulo, ele diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas depois que eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Olha, uma pessoa, por exemplo, quando casa, deve evitar andar com solteiros, porque solteiro é uma coisa de solteiro. E casado vai buscar uma vida comum de casado. É assim que a vida tem que ser. É assim que a vida deve ser. Nosso segundo ponto. Insista com você procurando fazer a vontade de Deus. Por que eu digo insista com você? Você foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado, você foi criada. Mas a vida em pecado nos afasta da vontade de Deus. Então você precisa insistir para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 7, versículos 18 até o versículo 23, e ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o pecado reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Lembra que eu falei sobre super-herói? O apóstolo Paulo, de uma forma assim, muito orientada pelo Espírito Santo, ele não deixa transparecer a ideia de que ele é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que resiste ao pecado, que resiste às investidas do inimigo. O apóstolo Paulo fala, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Eu desejo fazer o bem. Fazer o bem está dentro de mim, habita dentro de mim. Mas fazer é muito difícil. Por isso que ele pede a ajuda de Deus. Tanto quando ele escreve aos Romanos, quando ele escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo pede a ajuda de Deus. E Deus diz a ele que vai dar ajuda. Porque Deus diz a ele assim, a minha graça te basta. Olha, eu e você, nós precisamos insistir. Insista com você mesmo, procurando fazer a vontade de Deus. Mesmo eu sendo um cristão, e depois de ser um cristão, ser um pastor evangélico, batista, mesmo assim eu tenho que insistir comigo mesmo. Senão, a mesma coisa que acontecia com o apóstolo Paulo acontece comigo e com você. Nós precisamos insistir. E eu tenho certeza que você sabe disso. Que nós precisamos procurar fazer a vontade de Deus. Só que Deus quer que você o aceite. Que você aceite que você precisa dele.
Quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo quem realmente Deus é. Ele é Deus. Deus tem o melhor para você. Deus nunca desistirá de você. Portanto, você deve procurar insistir em fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, conforme diz a própria palavra dele em Romanos 12, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você crê, você acredita que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade? Você acredita que a vontade de Deus é melhor do que a vontade de qualquer outra pessoa na face da terra para você? Acredita nisso? Pois é, você está certo. Agora Deus quer que você aceite isso na sua vida e que você venha a agir de acordo com o que você diz que aceita, que concorda, que Deus realmente faz isso na sua vida. Agora então, nós vamos para o terceiro e maior ponto que eu disse a vocês. Ele está baseado em Tiago, capítulo 4, versículo de número 10, que está bem aí na nossa projeção. Bem, aqui você pode ver, está o nosso texto bíblico de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Tiago, ele era meio irmão de Jesus. Nós vamos ler esse texto bíblico. Esse texto eu não anotei ele de propósito e vou fazer a leitura bem aqui. Nós vamos meditar só do versículo 6 até o 10. Mas é importante, quando você vai ler a Bíblia, procurar entender o contexto. O que está próximo do texto, o que está antes do texto e o que está depois do texto. Esse é o contexto do texto. O que está acontecendo em volta do texto? Por isso nós fazemos questão de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, e na leitura bíblica nós fazemos questão de pegar o contexto também, fazer uma breve explicação sobre o contexto. Por isso que eu vou fazer a leitura aqui dos versículos de número 1 em diante. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esmanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Glória a Deus pela sua palavra na minha vida e na sua vida. Amém? Nosso terceiro ponto ele é dividido em 7 partes. Vou tentar ser breve nelas, mas também não vou correr, porque afinal vai ficar gravado aí, depois você pode acompanhar também de uma forma mais lenta. Terceiro ponto, não desista de Deus. Como não desistir de Deus? Você vai precisar fazer 7 coisas para demonstrar que você não desiste de Deus. A primeira é: seja humilde. O versículo 6 de Tiago 4 fala que Deus ele quer renovar a graça dele sobre a nossa vida. Ele quer renovar a graça dele sobre a sua vida. Portanto, você não pode ser soberbo. Você não pode ser soberba. Você precisa de Deus. A soberba, ela aproxima do diabo e ela afasta de Deus.
Quem se exalta diante de Deus é porque foi levantado pelo diabo, foi exaltado pelo diabo. E Deus, ele não aceita opositores. Por que Deus não aceita opositores? Porque ele é Deus. Não desista de Deus, seja humilde. Aqui a palavra de Deus no versículo 6 diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Deus, ele tem prazer em socorrer os humildes. Lembra do texto que eu acabei de falar? O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Aí ele vai e ora a Deus. Ele fala: Deus, como é que eu vou fazer com a minha vida? Eu quero fazer o bem, não faço, dá vontade de desistir de todas as coisas. E Deus vira para ele e fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus se agrada quando nós humildemente reconhecemos que precisamos dele. E ele está esperando o momento, porque Deus nunca desiste de você. Ele está esperando o momento de você reconhecer com humildade, sem soberba, que você precisa dele. Quando uma pessoa é soberba, é uma pessoa que é difícil nós tratarmos com aquela pessoa. E Deus, ele não trata com soberbo. Então, mais uma vez eu quero dizer, a soberba aproxima do diabo e afasta de Deus. Quem se exalta diante de Deus é porque é levantado, exaltado pelo diabo, e Deus não aceita opositores, porque ele é Deus. Então imagine só, você manda no negócio e aquele negócio é seu. Aí alguém chega e quer dar ordem ali. Não vai funcionar. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de todas as coisas. Então, é melhor sermos humildes. A orientação do apóstolo Tiago. Primeira coisa, seja humilde. A segunda coisa, sujeite-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é obrigar-se a fazer a vontade de Deus. Nós só conseguimos resistir às tentações quando nós nos sujeitamos a Deus. Não vou fazer isso. A vida do ser humano é uma vida de sujeição. Todos nós nos sujeitamos a uma coisa ou outra. Por exemplo, você levanta cedo para ir para o trabalho ou para ir estudar, você tem que sujeitar a não ter mais sono. Você tem que se sujeitar a não ficar naquela caminha gostosa. Você tem que sair dali. Aí você chega e vai pegar uma lotação, vai pegar um ônibus, um metrô, vai pegar um carro particular, vai a pé. Você tem que se sujeitar a pegar aquele caminho, aquela estrada, nas condições que ela oferecer para você. Chuva, sol, granizo, qualquer coisa que seja. Ladrões, qualquer coisa que seja. Você tem que se sujeitar e você se sujeita àquilo ali. Beleza? Quando a gente se casa, os cônjuges também têm que se sujeitarem uns aos outros. Chega no trabalho, tem que se sujeitar ao patrão. Chega na escola, tem que se sujeitar aos profissionais ali da escola. Não somente o professor, todos os profissionais. Quando você vai a um hospital, e você está passando mal, você tem que se sujeitar aos funcionários que ali estão, não é só ao médico, nem ao enfermeiro, ao atendente, a todas as pessoas que ali estão, você tem que se sujeitar. Às vezes tem que se sujeitar a entrar numa fila. Qual é a orientação da Bíblia? Sujeite-se a Deus. Às vezes nós temos uma facilidade muito grande de chegar numa fila e ficar quietinho, chegar numa fila de supermercado, de banco, de qualquer coisa que seja, aguentar determinadas coisas do patrão, de um colega, de um amigo, etc, etc e tal. Chega na hora de sujeição a Deus, não quero muito obedecer. Calma aí. Volta depois, alguns minutos, nessa fala de hoje, e você vai entender que os negócios que nós fazemos muitas vezes pensando em futuro lá na frente, como eu disse, 99 anos para frente, talvez podem ser que não deem certo.
A orientação de Deus é, por meio do apóstolo Tiago, sujeite-se a Deus. Para não desistirmos de Deus, precisamos ser humildes e nos sujeitarmos a Deus. Mas também precisamos fazer uma terceira coisa, resistir ao diabo. O inimigo, ele tem as suas estratégias. E eu quero relatar algumas delas aqui. A primeira, alcançar a sua mente. A segunda, alcançar os ambientes que você frequenta. A terceira, alcançar as pessoas que você gosta ou não, mas ele quer alcançar essas pessoas. E ele vai usar uma quarta coisa, que são as coisas, para que isso possa acontecer. Então a estratégia dele vai ser a sua mente, os ambientes, as pessoas e as coisas, os objetos. Então fique atento quanto a isso. O inimigo, Satanás, ele não pode ocupar o seu coração, porque o seu coração, ele tem um pedaço aí que foi feito para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo. Então, como ele não pode ocupar o seu coração, ele trabalha de todas as formas para ocupar a sua mente. Atacar a sua mente. Uma vez que ele ataca a sua mente, você vai atrás de quê? Pensa um pouquinho. Você vai atrás de ambientes diferentes. Você vai atrás de pessoas diferentes. E você vai atrás de coisas diferentes. Essa é a estratégia do inimigo. E aí sim o seu coração fica dividido, e uma vez que o seu coração está dividido, fica fácil ele trabalhar na sua mente para que você tenha atitudes ou não atitudes, ou seja, omissão, e ainda ter outros pensamentos ruins que não agradam a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 a 6, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Quais são os sofismas? Sofisma traz a ideia também de sabedoria. E uma vez que a sabedoria, nós buscamos sabedoria, geralmente a gente pensa na nossa mente. Paulo continua dizendo e falando assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Olha, uma coisa muito importante que Paulo diz aqui: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Resistir ao diabo. Como nós podemos resistir ao diabo? A orientação está aqui na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 10, de 4 a 6. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se o inimigo consegue atingir a sua mente, ele vai acabar te levando a determinados ambientes. Ali você vai se envolver com pessoas e com coisas que não agradam a Deus. O apóstolo Paulo diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que isso quer dizer? A Bíblia, a palavra de Deus, e eu aprendi uma frase muito importante um dia e digo para você, frase importante de aprendizado para mim e para você. E a frase era o seguinte: é melhor você confessar as suas tentações do que você confessar o seu pecado. É melhor você confessar as suas tentações do que você confessar o seu pecado. E é verdade. Quando nós temos pensamentos ruins, nós devemos levar esses pensamentos à obediência de Cristo. Ou seja, nós temos que cativar, levar cativo, levar preso, segurar esses pensamentos ruins e entregar para Deus por meio de Jesus Cristo. Ó, Jesus, me ajuda a tirar esse pensamento ruim que está na minha cabeça.
Eu estou pensando em mentir, estou pensando em roubar, estou pensando em usar droga, estou pensando em adulterar, estou pensando em fornicar, estou pensando em me embriagar, estou pensando nisso e naquilo outro. Qualquer coisa que seja, que você sabe que está lá em Gálatas, no capítulo 5, que são militâncias das obras da carne na nossa vida, conforme diz aqui o apóstolo Paulo também aos Coríntios, as obras da carne elas militam. E aí tudo acontece no campo de batalha da nossa mente. Você precisa confessar os seus pensamentos a Deus. Uma forma poderosa de resistirmos ao diabo é confessarmos os nossos maus pensamentos a Deus por meio de Jesus Cristo. E você deve se obrigar, você deve obrigar o seu pensamento, a sua mente, a confessar isso para Deus. Porque o inimigo ele traz pessoas, ele nos leva a ambientes, ele nos faz fazer determinadas coisas ou buscar determinadas coisas, exatamente porque ele quer que nós pensemos que Deus vai desistir de nós, mas Deus nunca desistirá de você. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,9, nos orienta pelo Espírito Santo a resistir ao inimigo. E ele fala assim, firme na fé. O que isso quer dizer? Esta firmeza é a sujeição a Deus. Quem se sujeita a Deus, automaticamente vai resistir ao inimigo, vai resistir ao diabo. Né? E aí quem se sujeita a Deus vai buscar Bíblia, vai buscar oração, vai buscar a orientação de Deus através da liderança pastoral. Este é mais um dos motivos que existem pastores. Tem muitas pessoas por aí achando que Deus desistiu delas porque não procuram o pastor. O pastor local, o pastor humano está aqui para orientar as ovelhas, o rebanho de Cristo, conforme diz a palavra de Deus. E a tentação então que o inimigo faz é as pessoas pensarem, você não precisa de pastor, você hoje é um sacerdote de si mesmo. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós somos sim chamados para sermos um sacerdócio real. Mas a Bíblia, a mesma Bíblia, diz que existem os pastores para cuidar do rebanho de Cristo. E os pastores vão prestar contas para Ele a respeito de cada vida. Então, na resistência ao diabo, não queira ser independente dos pastores. Não queira ser simplesmente só um amigo do pastor Leonel ou do pastor que está próximo de você e só para os momentos ali, Mas queira ser obediente, buscar a Deus mesmo com o coração sincero. Achegue-se a Deus. Quando nós pensamos em achegar a Deus, conforme diz a própria palavra de Deus, quem se aproxima de Deus, Deus também se aproxima dele. Para você se aproximar de Deus, você deve se transformar no cristão boca. Uma vez eu fiz uma mensagem e pretendo gravar essa mensagem que Deus colocou no meu coração a respeito do cristão boca. O que é o boca? É um acróstico que eu coloco Bíblia, oração, comunhão, que busca adoração a Deus. Então, quando pensamos em nos achegarmos a Deus, não desista de Deus, achegue-se a Deus. Você, achegue-se a Deus, se aproxime de Deus. Porque na medida que você se aproxima de Deus, Deus também se aproxima de você. E aí você tem que procurar ser esse cristão boca. Ler mais a Bíblia, orar mais, buscar comunhão com os irmãos na igreja e sempre visando a adoração a Deus. Alguém já disse, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Você precisa encher a sua mente com a palavra de Deus. Porque quem lê a Bíblia, ora, busca comunhão com Deus, visando adorar a Deus. Então, você precisa fazer isso. Não desista. Purifique suas mãos. O salmista no Salmo 26, versículos 6 a 8 diz, lava as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar,
para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Olha, o salmista, ele diz, lava as mãos na inocência. Nós temos na Bíblia um personagem chamado Pilatos. Pilatos foi lá lavar as suas mãos, mas ele não estava lavando as suas mãos na inocência. Ele sabia que estava 100% devendo a Deus. Olha, Jesus Cristo, de uma forma especial, vai lavar os pés aos discípulos, com muita humildade. E Tiago, que era meio irmão de Jesus, filho de Maria e José, ele escreve para mim e para você dizendo, orientado pelo Espírito Santo, purifique suas mãos. Nós vivemos um dia em que a Bíblia, a palavra de Deus, falava sempre sobre os olhos do ser humano. A Bíblia fala que os olhos são a lâmpada, são a candeia que ilumina todo o corpo, e é verdade. Mas de um modo especial temos que tomar cuidado hoje com teclar, seja no computador, no celular, no notebook, no tablet, temos que tomar cuidado com as nossas mãos. E o salmista fala, lavo as minhas mãos na inocência. Você precisa limpar as suas mãos do pecado. Purifique as suas mãos. Uma das formas de demonstrarmos que não desistimos de Deus, de você demonstrar que você não está desistindo de Deus, é quando você vai consertando a sua vida e largando de fazer as atitudes que desagradam a Deus. Sexto e penúltimo, limpe o seu coração. Quando há alguma coisa ruim em nosso coração, não foi só um oferecimento do diabo, não. Mas também foi o fato de nós deixarmos a porta aberta para que o inimigo pudesse entrar e fazer o que ele quisesse, influenciando a nossa mente. O sábio Salomão, em Provérbios 4:23, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É você que deve guardar o seu coração. Guarda o seu coração. E por último, busque santidade. Tiago, no capítulo 4, versículo 9, diz, afligi-vos, lamentai e chorai. Por que Tiago diz nesse sentido? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e chorar das alegrias passageiras e enganosas que o mundo traz para nós. Chore e não desista de Deus. Quero perguntar para você. Quando foi a última vez que você chorou por conta dos seus pecados? Quando foi a última vez que você chorou por conta dos seus pecados de pensamento? Quando foi a última vez que você chorou por conta dos seus pecados de ação? Quando foi a última vez que você chorou por conta dos seus pecados de omissão? Quando foi a última vez? E eu quero falar para você agora, nesse exato momento. Amoleça o seu coração em nome de Jesus Cristo. Lamentações, no capítulo 3, versículos 39, até o versículo 42, diz, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Olha o que Lamentações de Jeremias diz para nós. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós pecamos, nós prevaricamos, nós fomos rebeldes. Deus nunca vai desistir de você, mas Ele quer ouvir essas palavras de você.
o reconhecimento de que você realmente quer consertar a vida com Ele. E uma vez que você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Seja humilde, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, achegue-se a Deus, purifique as suas mãos, limpa o seu coração e busque santidade, busque consertar com Deus, porque com certeza Ele vai atender a sua oração. Que dia que você deve fazer isso? Hoje. Hoje é o dia do seu conserto com Deus. Deus não desiste de quem quer consertar com Ele. Deus não desiste de você. E Deus nunca desistirá de você. Ele está te dando uma nova chance agora, de consertar sua vida com Ele agora. E se você ficou até o final dessa palavra, é sinal de que você realmente quer consertar a sua vida com Deus. O momento é agora. Eu quero orar com você agora também. Vamos orar? Enquanto eu estiver orando, ore você também conversando com Deus, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, o conserto da vida com Ele, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nesse momento nos unimos a Ti em oração, com esta pessoa que eu não sei quem é, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, na ação do Santo Espírito, vasculha a mente de cada uma. Vasculha, ó Deus, o coração de cada uma. Ó Pai, retira aquilo que tem incomodado, que tem atrapalhado a comunhão com o Senhor. Retira, ó Deus, em nome de Jesus, os pensamentos achando que o Senhor não quer essa pessoa de volta, não quer ela mais próxima do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha clarear o entendimento espiritual para saber, para ter consciência de que Deus nunca desistirá de ninguém, muito menos dessa pessoa que nos ouve nesse momento. Pai, perdoa em nome de Jesus. Ó Deus, perdoa os pecados de pensamento, perdoa, Senhor, os pecados de ação, perdoa, Senhor, os pecados de omissão. Ó Deus, em nome de Jesus, traz realmente, ó Deus, na ação do Teu Santo Espírito, convencimento, para que com arrependimento verdadeiro, essa pessoa agora possa chorar, possa colocar a vida, possa derramar a vida diante do Senhor e consertar a vida com o Senhor enquanto tem tempo. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. E, ó Pai bendito, com o arrependimento sincero dessa pessoa, nós declaramos diante do mundo espiritual aquilo que cremos. O Senhor não desistirá de nós. O Senhor nunca desistirá de nós. O Senhor nunca desistirá de ninguém. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Louvado seja o Teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus oramos e somos agradecidos. Amém e amém e amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer a sua mente, fortalecer o seu coração, orientar em todos os sentidos. Essa é a minha oração, o meu pedido a Deus. Eu peço que Deus venha ampliar a mão dele sobre a sua vida e que ele venha te orientar em todas as coisas. Muito importante isso. Junto com isso, eu quero falar com você que nós estamos aqui à sua disposição para, com a humildade, com a dependência de Deus, com a dependência do Espírito Santo, com a ajuda do alto céu, podemos ajudar a sua vida. Então nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista em Itaporanga e queremos então receber você. Em Deus permitindo, no segundo domingo de julho, nós estaremos de volta com as nossas atividades, respeitando o que as autoridades determinam a respeito do distanciamento, uso de máscaras, uso dos equipamentos de EPI, equipamento de proteção individual e de saúde. Então a gente vai estar recebendo você com a graça de Deus. Ore por nós. Nós temos orado por você. De modo especial temos orado por Itaporanga, Barão de Antonina, Itaquarituba, Coronel Macedo e Riversul e toda a nossa associação. Eu citei essas porque são as mais próximas aqui e nós estamos envolvidos com elas. Então que Deus abençoe a sua vida,
e que no nome santo de Jesus, cada dia mais, possamos, com a orientação dos altos céus, nós possamos crescer para a honra e para a glória de Deus. Amém? Então nós estamos nesse momento terminando o programa Sintonia com Deus, mas desejando que Deus venha abençoar a sua vida, venha fortalecer, venha direcionar em tudo, né? Que Deus então te abençoe em nome de Jesus. Grande abraço para você e que Ele nos permita estarmos juntos o mais breve possível. Deus abençoe.